Você já sentiu aquele desconforto ao perceber flocos brancos na roupa, mesmo depois de lavar o cabelo? Já evitou usar preto com medo de parecer desleixado? A caspa, por menor que pareça, pode afetar sua autoestima, seu bem-estar e até sua rotina social. Mas a verdade é, você não precisa conviver com ela. Neste audiolivro, vamos direto ao ponto, sem enrolação. Você vai descobrir o que realmente causa a caspa, como identificar o seu tipo específico e, o mais importante, como eliminá-la de forma eficaz e duradoura com soluções simples, acessíveis e comprovadas. Seja qual for a origem da sua caspa, oleosidade, ressecamento, estresse ou desequilíbrios do couro cabeludo. Aqui você vai encontrar as respostas que procura. Respire fundo, aperte o play e comece agora a sua jornada para um couro cabeludo saudável, cabelos mais bonitos e a liberdade de se vestir como quiser, sem preocupações. Vamos juntos acabar com a caspa de uma vez por todas? Como acabar com a caspa? Guia completo. Introdução. A caspa é um problema que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, causando desconforto físico e social. Este guia oferece uma abordagem completa para entender, tratar e prevenir a caspa, combinando tratamentos médicos, remédios naturais, mudanças na dieta e hábitos diários para uma solução duradoura. O que é a caspa? A caspa é uma condição dermatológica caracterizada pela descamação excessiva do couro cabeludo, resultando em flocos brancos ou amarelados que se desprendem e caem sobre os ombros, roupas e cabelos. Embora não seja uma condição grave de saúde, a caspa pode causar constrangimento social significativo e desconforto físico para quem sofre com ela. Do ponto de vista científico, a caspa é conhecida como pitiríase capitis ou dermatite seborreica leve quando afeta apenas o couro cabeludo. Esta condição ocorre devido a uma aceleração anormal do ciclo de renovação celular da epiderme, fazendo com que as células da pele se renovem muito mais rapidamente do que o normal. Em alguns casos, a cada 7 dias, em vez do ciclo normal, de aproximadamente 30 dias. Esta condição afeta uma porcentagem considerável da população mundial, atravessando diferentes faixas etárias, tipos de cabelo e etnias. Estima-se que cerca de 50% dos adultos em todo o mundo experimentem caspa em algum momento de suas vidas, tornando-a um dos problemas dermatológicos mais comuns. A incidência tende a ser maior em homens do que em mulheres, possivelmente devido a diferenças hormonais e geralmente começa após a puberdade, atingindo seu pico em pessoas na faixa dos 20 aos 30 anos. O problema vai além da simples descamação visível. Frequentemente, a caspa vem acompanhada de coceira persistente que pode variar de leve a intensa. Em casos mais severos, pode haver irritação significativa do couro cabeludo, causando vermelhidão, sensibilidade ao toque e até mesmo pequenas feridas resultantes do ato de coçar constantemente. A caspa não é contagiosa, apesar de algumas concepções errôneas populares. É importante entender que se trata de uma condição que surge de desequilíbrios internos e externos que afetam o couro cabeludo, e não de uma infecção que possa ser transmitida de pessoa para pessoa através de contato. Existem variações na severidade e apresentação da caspa. Enquanto algumas pessoas experimentam apenas uma leve descamação sem outros sintomas, outras podem sofrer com episódios recorrentes e intensos que interferem significativamente em sua qualidade de vida. Fatores sazonais também podem influenciar, com muitas pessoas relatando piora dos sintomas durante os meses mais frios e secos do inverno. É fundamental diferenciar a caspa comum de outras condições dermatológicas que também causam descamação do couro cabeludo, como psoríase, dermatite atópica ou reações alérgicas a produtos capilares. Um diagnóstico preciso é importante para determinar o tratamento mais adequado e eficaz para cada caso específico. Causas principais da caspa. A caspa se desenvolve devido a uma complexa interação de fatores biológicos e ambientais. Compreender estas causas é fundamental para estabelecer um tratamento eficaz e estratégias de prevenção adequadas.
Vários elementos contribuem para o aparecimento e agravamento desta condição. Proliferação de fungos Malassezia O. Principal agente biológico associado à caspa é o fungo Malassezia globosa, anteriormente conhecido como Pityrosporum ovale. Este fungo é naturalmente presente no couro cabeludo de todos os seres humanos e, em condições normais, não causa problemas. No entanto, quando há um desequilíbrio que favorece sua proliferação excessiva, este micro-organismo se alimenta dos óleos naturais, sebo, produzidos pelas glândulas sebáceas, liberando ácidos graxos que irritam o couro cabeludo em pessoas sensíveis. Desequilíbrio na produção de sebo A. Produção excessiva de sebo cria um ambiente ideal para a proliferação dos fungos Malassezia. Este desequilíbrio pode ser causado por fatores hormonais, predisposição genética ou condições específicas, como a dermatite seborreica. Pessoas com pele naturalmente mais oleosa têm maior tendência a desenvolver caspa, um ciclo acelerado de renovação celular. Em condições normais, as células da pele do couro cabeludo se renovam aproximadamente a cada 30 dias. Na presença de caspa, este ciclo é drasticamente acelerado, podendo ocorrer a cada 7 dias. Esta renovação acelerada faz com que células mortas se acumulem e se desprendam em forma de flocos visíveis. Fatores hormonais, alterações hormonais, especialmente durante a puberdade, períodos menstruais, gravidez ou menopausa, podem aumentar a produção de sebo e contribuir para o desenvolvimento da caspa. Fatores genéticos. Predisposição genética influencia significativamente a susceptibilidade a caspar. Se seus familiares têm tendência a desenvolver caspa, você também pode apresentar maior risco. Fatores ambientais. Clima seco, poluição, exposição a produtos químicos agressivos e variações bruscas de temperatura podem agravar a condição, ao irritar o couro cabeludo ou alterar seu equilíbrio natural. Compreender estas causas subjacentes permite adotar estratégias mais eficazes para combater a caspa. Em vez de apenas tratar os sintomas visíveis, um plano abrangente deve abordar estes fatores fundamentais para obter resultados duradouros. Tipos de caspa EIA. Caspa não é uma condição uniforme, apresentando-se em diferentes formas que variam, em aparência, causas subjacentes e abordagens de tratamento. Reconhecer o tipo específico que afeta cada indivíduo é crucial para implementar estratégias eficazes de controle e eliminação. Cada variante possui características distintas e requer cuidados específicos. Caspa seca, pitiríase simples, caracterizada por pequenos flocos brancos e leves que se desprendem facilmente do couro cabeludo. Este tipo de caspa está frequentemente associado ao ressecamento da pele, que pode ser agravado por fatores ambientais como clima seco, uso de água muito quente durante a lavagem dos cabelos ou produtos capilares com componentes ressecantes. Flocos. Pequenos e brancos, pouca ou nenhuma vermelhidão coceira, leve a moderada, agrava-se em climas secos, caspa oleosa, dermatite seborreica. Manifesta-se como escamas maiores, amareladas e gordurosas que aderem ao couro cabeludo. Está diretamente relacionada à produção excessiva de sebo pelas glândulas sebáceas, criando um ambiente propício para a proliferação de fungos Malassezia. É considerada uma forma mais severa e persistente de caspa. Escamas amareladas e gordurosas, vermelhidão significativa, coceira intensa pode se estender para áreas como sobrancelhas, laterais do nariz e orelhas. Caspa inflamatória é uma variante mais grave que apresenta sinais evidentes de inflamação, incluindo vermelhidão acentuada, inchaço do couro cabeludo e coceira intensa. A irritação persistente pode levar a pequenas feridas e, em casos extremos, a infecções secundárias. Este tipo frequentemente requer intervenção médica para controle adequado. Vermelhidão pronunciada. Descamação com possíveis crostas coceira.
Severa e constante pode haver dor ao toque caspa fúngica, resulta especificamente de uma superpopulação de fungos Malassezia que se alimentam do excesso de sebo e liberam subprodutos irritantes para o couro cabeludo. Este tipo responde bem a tratamentos antifúngicos e exige consistência na aplicação para evitar recorrências. Flocos de tamanho variável odor, característico coceira, frequente alta, taxa de recorrência sem tratamento adequado. Identificar corretamente. O tipo de caspa é o primeiro passo para um tratamento eficaz. Enquanto casos leves de caspa seca podem responder bem a shampoos comuns anti-caspa da hidratação adequada, condições mais severas como a dermatite seborreica ou caspa inflamatória frequentemente requerem intervenção dermatológica especializada e medicamentos específicos. Precisando de respostas? No Oráculo Universal, resolvemos suas dúvidas em um piscar de olhos. Link na descrição. Sintomas associados à caspa manifesta-se através de diversos sintomas que podem variar em intensidade de acordo com a gravidade da condição e o tipo específico. Reconhecer estes sinais é fundamental para iniciar o tratamento adequado e medir sua eficácia ao longo do tempo. Além dos flocos visíveis, existem várias outras manifestações que podem indicar a presença de caspa ou condições relacionadas. Flocos visíveis. Sintoma mais reconhecível da caspa é a presença de flocos brancos ou amarelados que se desprendem do couro cabeludo e caem sobre os ombros e roupas. Estes flocos podem variar em tamanho e textura, desde pequenas partículas semelhantes à poeira até escamas maiores e mais oleosas. A coloração dos flocos pode fornecer pistas sobre o tipo de caspa. Flocos brancos e secos geralmente indicam caspa simples, enquanto escamas amareladas e gordurosas frequentemente apontam para dermatite seborreica. Coceira persistente à coceira. No couro cabeludo é um dos sintomas mais incômodos associados à caspa. Esta sensação pode variar desde um leve desconforto até uma coceira intensa e persistente que interfere nas atividades diárias e no sono. A coceira tende a piorar em momentos de estresse, após exercícios físicos ou em ambientes quentes e úmidos. O ato de coçar frequentemente agrava a condição, pois pode danificar a barreira natural da pele e introduzir bactérias, criando um ciclo de irritação e descamação. Vermelhidão e irritação, áreas avermelhadas no couro cabeludo, são indicativas de inflamação, especialmente em casos de dermatite seborreica ou caspa inflamatória. Esta vermelhidão pode ser localizada ou difusa e frequentemente está associada a áreas com maior concentração de glândulas sebáceas. Couro cabeludo sensível ao toque, sensação de calor localizado e pele visivelmente inflamada são sinais de que a condição pode estar evoluindo para um estágio que requer atenção médica. Oleosidade excessiva, muitos casos de caspa, especialmente aqueles relacionados à dermatite seborreica, apresentam aumento na produção de sebo no couro cabeludo. Esta oleosidade excessiva cria um ambiente propício para a proliferação de fungos Malassezia que agravam a condição. Cabelos que ficam oleosos rapidamente após a lavagem, sensação de peso nos fios e brilho excessivo na raiz são indicativos deste sintoma. Em casos mais severos, sintomas adicionais podem incluir sensação de ardência ou queimação no couro cabeludo, pequenas feridas resultantes do ato de coçar constantemente e até mesmo queda temporária de cabelo devido à inflamação crônica dos folículos pilosos. A presença e intensidade destes sintomas variam de pessoa para pessoa e podem fluir em ciclos de melhora e piora conforme fatores ambientais, hormonais e de estilo de vida. É importante observar que sintomas semelhantes podem estar relacionados a outras condições dermatológicas, como psoríase do couro cabeludo, dermatite atópica ou reações alérgicas a produtos capilares. Se os sintomas forem particularmente intensos, persistentes ou acompanhados de outras manifestações, como perda significativa de cabelo ou expansão das lesões para além do couro cabeludo, a consulta com um dermatologista torna-se fundamental para diagnóstico preciso e tratamento adequado. Shampoos anti-caspa-os.
Shampoos anti-caspa representam a primeira linha de defesa contra esta condição e estão entre os tratamentos mais acessíveis e amplamente utilizados. Estes produtos são formulados com ingredientes ativos específicos que visam combater as causas subjacentes da caspa, como a proliferação de fungos, o excesso de oleosidade ou a descamação acelerada do couro cabeludo. A eficácia destes shampoos varia de acordo com seus componentes ativos e a adequação ao tipo específico de caspa que o indivíduo apresenta. Por isso, é fundamental conhecer as principais substâncias utilizadas e seus mecanismos de ação para fazer a escolha mais apropriada. Piritionato de zinco este. Composto possui propriedades antifúngicas e antibacterianas que o tornam eficaz contra a malacésia. O piritionato de zinco age diminuindo a proliferação destes fungos e reduzindo a inflamação no couro cabeludo. É especialmente adequado para caspa leve a moderada e pode ser usado com regularidade sem causar ressecamento excessivo. Estudos mostram que formulações com 1% a 2% desta substância apresentam resultados visíveis após algumas semanas de uso consistente. Sulfeto de selênio atua diminuindo a taxa de renovação celular do couro cabeludo e reduzindo a quantidade de fungos malacésia. O sulfeto de selênio é particularmente eficaz contra a caspa oleosa e dermatite seborreica. Sua ação reduz a descamação e controla a oleosidade excessiva. Geralmente é encontrado em concentrações de 1% a 2,5% nos shampoos anti-caspa, sendo que as formulações mais concentradas costumam ser disponibilizadas apenas com prescrição médica devido ao potencial de irritação em peles sensíveis. Cetoconazole, antifúngico potente que combate diretamente o crescimento da malacésia. Considerado um dos ingredientes mais eficazes, o cetoconazole é frequentemente recomendado para casos mais graves ou resistentes a outros tratamentos. Está disponível em formulações de venda livre com concentração de 1% e em versões mais potentes, 2%, com prescrição médica. Além de controlar a caspa, é eficaz no tratamento da dermatite seborreica e outras condições fúngicas do couro cabeludo. Ácido salicílico este. Beta-hidroxiácido possui propriedades esfoliantes que ajudam a eliminar as células mortas acumuladas no couro cabeludo. O ácido salicílico atua dissolvendo as ligações entre as células da camada externa da pele, facilitando a remoção das escamas e prevenindo seu acúmulo. É particularmente útil para a caspa seca e casos onde há descamação excessiva. Geralmente é combinado com outros ingredientes ativos para potencializar o efeito anti-caspa. Além destes ingredientes principais, muitos shampoos anti-caspa modernos incorporam outros componentes como piroctona-olamina, cloreto de benzalcônio, alcatrão de carvão e extratos naturais como tea tree, alecrim e hortelã-pimenta, que oferecem benefícios complementares no controle da caspa. Para maximizar os resultados, é recomendável alternar entre shampoos com diferentes ingredientes ativos, pois o uso contínuo de um único produto pode levar à adaptação do organismo e consequente redução da eficácia. Pessoas com condições específicas, como psoríase do couro cabeludo ou sensibilidade a determinados componentes, devem buscar orientação dermatológica antes de iniciar o uso destes produtos. Como usar shampoos anti-caspa corretamente. O uso adequado de shampoos anti-caspa é fundamental para maximizar sua eficácia no combate à caspa. Muitas pessoas não obtêm os resultados esperados simplesmente porque não aplicam o produto da maneira correta ou não mantêm a consistência necessária no tratamento. Seguir técnicas apropriadas de aplicação e estabelecer uma rotina regular são passos essenciais para eliminar a caspa de forma eficaz. Preparação adequada antes de aplicar o shampoo. Anti-caspa, molhe completamente o cabelo com água morna, não quente, para abrir os folículos capilares e facilitar a penetração dos ingredientes ativos. Água muito quente pode irritar o couro cabeludo e estimular ainda mais a produção de sebo, agravando o problema. Se possível, escove gentilmente os cabelos antes de molhá-los para remover os flocos mais soltos e garantir que o shampoo alcance o couro cabeludo mais facilmente.
Aplicação: focada no couro cabeludo. Aplique uma quantidade moderada do shampoo. Anticaspa diretamente no couro cabeludo, não apenas nos fios. Use as pontas dos dedos, nunca as unhas, para massagear o produto em movimentos circulares, cobrindo toda a área do couro cabeludo. Esta massagem não só ajuda a distribuir o produto uniformemente, mas também estimula a circulação sanguínea local e auxilia na remoção mecânica das escamas. Dedique especial atenção às áreas com maior incidência de caspa. Tempo de ação: após a aplicação e massagem inicial, deixe o shampoo agir no couro cabeludo por 3 a 5 minutos antes de enxaguar. Este tempo é crucial para que os ingredientes ativos, como piritionato de zinco, cetoconazol ou ácido salicílico, possam exercer seu efeito adequadamente. Alguns dermatologistas recomendam aplicar o shampoo no início do banho e enxaguar apenas no final, maximizando assim o tempo de contato com o couro cabeludo. Enxague: completo enxague o cabelo abundantemente com água morna, garantindo que todo o produto seja removido. Resíduos de shampoo podem causar irritação no couro cabeludo e acúmulo nos fios, potencialmente agravando o problema. Se necessário, aplique um condicionador leve apenas nos comprimentos e pontas, evitando o contato com o couro cabeludo para não neutralizar o efeito do tratamento anti-caspa. Frequência de uso recomendada: no início do tratamento, quando os sintomas da caspa estão mais evidentes, é recomendável usar o shampoo anti-caspa de 2 a 3 vezes por semana. Conforme os sintomas diminuem, você pode gradualmente reduzir a frequência para uma aplicação semanal como manutenção preventiva. Para casos mais severos de dermatite seborreica ou caspa persistente, seu dermatologista pode recomendar aplicações mais frequentes ou o uso de produtos com maior concentração de ingredientes ativos. Estratégias para casos resistentes. Para caspa resistente, uma técnica eficaz é alternar entre 2 tipos diferentes de shampoos anti-caspa, cada um com um ingrediente ativo distinto. Por exemplo, um com piritionato de zinco e outro com cetoconazol. Esta abordagem evita que os micro-organismos causadores da caspa desenvolvam resistência e proporciona uma ação complementar dos diferentes mecanismos de controle. Lembre-se que a consistência é a chave para resultados duradouros. Os shampoos anti-caspa não oferecem cura permanente, mas controle efetivo quando usados regularmente e da maneira correta. Se após 4 a 6 semanas de uso adequado, você não notar melhora significativa, é recomendável consultar um dermatologista, pois pode ser necessário um tratamento mais específico ou o diagnóstico de outra condição dermatológica. Tratamentos médicos para caspa: quando os produtos de venda livre não oferecem resultados satisfatórios, os tratamentos médicos representam a próxima etapa no combate à caspa. Formulados com concentrações mais potentes de ingredientes ativos e disponibilizados mediante prescrição médica, estas opções terapêuticas são particularmente indicadas para casos persistentes, severos ou associados a condições como dermatite seborreica, psoríase do couro cabeludo ou outras desordens dermatológicas. Shampoos medicamentosos. Os shampoos prescritos por dermatologistas contêm concentrações mais elevadas de agentes antifúngicos e anti-inflamatórios em comparação com as versões comerciais. O cetoconazol a 2% é frequentemente a primeira escolha, oferecendo uma potente ação contra os fungos Malacídia. Outros princípios ativos incluem ciclopiroxolamina, que combina propriedades antifúngicas, antibacterianas e anti-inflamatórias, e sulfeto de selênio em concentrações elevadas, que além de controlar a população fúngica, regula a produção excessiva de células da pele. Estes shampoos devem ser utilizados conforme a orientação médica, geralmente 2 a 3 vezes por semana inicialmente, com possibilidade de redução gradual da frequência conforme melhora dos sintomas. O tempo de permanência no couro cabeludo também é mais prolongado, variando de 5 a 10 minutos para maximizar a absorção dos princípios ativos. Soluções tópicas. Para áreas específicas com maior comprometimento, os dermatologistas podem
Prescrever soluções ou loções tópicas à base de corticosteroides, calcipotriol, um derivado da vitamina D útil em casos de componente psoriático, ou uma combinação de antifúngicos com anti-inflamatórios. Estas formulações são aplicadas diretamente nas áreas afetadas, geralmente à noite, para permitir maior tempo de contato com o couro cabeludo. As soluções com ácido salicílico em concentrações terapêuticas, 3% a 6%, são particularmente eficazes para casos com descamação acentuada, pois atuam como queratolíticos, facilitando a remoção das camadas de células mortas acumuladas. Já os corticosteroides tópicos, como betametasona, clobetasol ou fluocinolona, são reservados para casos com componente inflamatório significativo, sendo utilizados por períodos limitados devido aos potenciais efeitos colaterais com uso prolongado. Terapias sistêmicas em casos extremamente severos, resistentes aos tratamentos tópicos ou quando há envolvimento extenso de outras áreas do corpo, além do couro cabeludo, medicamentos sistêmicos podem ser prescritos. Antifúngicos orais, como fluconazol, itraconazol ou terbinafina, podem ser administrados em ciclos curtos para controlar proliferações fúngicas persistentes. Para casos de dermatite seborreica grave com componente inflamatório importante, corticosteroides orais em baixa dosagem ou por curtos períodos podem ser considerados para controle rápido dos sintomas. Mais recentemente, medicamentos imunomoduladores como a isotretinoína em baixas doses têm mostrado eficácia em casos recalcitrantes, atuando na regulação da produção de sebo e na modulação da resposta inflamatória. Quando consultar um dermatologista, embora muitos casos de caspa possam ser tratados com produtos de venda livre e cuidados caseiros, existem situações específicas em que a intervenção de um dermatologista se torna necessária. Reconhecer estes sinais de alerta é fundamental para evitar complicações e garantir um tratamento adequado para condições que possam exigir abordagens especializadas. Persistência dos sintomas. Você utilizou shampoos anti-caspa regularmente por 4 a 6 semanas, seguindo as instruções corretamente e não observou melhora significativa. Isto indica que a condição pode ser mais complexa do que uma caspa comum. A persistência dos sintomas, apesar do tratamento adequado, sugere a necessidade de uma avaliação profissional para identificar possíveis condições subjacentes ou a necessidade de tratamentos mais específicos. Inflamação, severa vermelhidão, intensa, inchaço, sensação de queimação ou dor no couro cabeludo são sinais de um processo inflamatório significativo que vai além da caspa comum. Estas manifestações podem indicar dermatite seborreica grave, psoríase do couro cabeludo ou dermatite de contato alérgica, condições que requerem diagnóstico preciso e tratamento especializado. Lesões atípicas. A presença de lesões incomuns, como placas bem delimitadas, áreas com crostas espessas, pústulas, vesículas ou erosões no couro cabeludo não são características da caspa comum. Estas alterações podem sugerir outras condições dermatológicas, como psoríase, dermatite atópica, infecções fúngicas profundas ou, em casos raros, manifestações cutâneas de doenças sistêmicas. Feridas ou sangramento. Qualquer lesão no couro cabeludo que apresente sangramento, exudação, secreção ou que não cicatrize em tempo normal deve ser avaliada por um médico. Coçar excessivamente devido à coceira intensa pode causar feridas, mas estas devem cicatrizar rapidamente. Lesões persistentes podem indicar infecções secundárias ou outras patologias que requerem tratamento específico. Outras situações que demandam avaliação médica, perda de cabelo associada à caspa. Quando a caspa ou condição similar está acompanhada de queda de cabelo anormal, especialmente em padrões irregulares ou com áreas de afinamento visível, uma avaliação dermatológica é essencial para determinar se há uma condição subjacente afetando os folículos capilares. Extensão para outras áreas do corpo. Se as lesões semelhantes à caspa aparecerem em outras regiões, além do couro cabeludo, como sobrancelhas, região retroauricular, atrás das orelhas, sulcos nasogenianos, tórax ou áreas de dobras, isto sugere dermatite seborreica ou outra
Condição sistêmica que requer avaliação médica. Histórico de condições autoimunes. Pessoas com histórico pessoal ou familiar de psoríase, lúpus eritematoso, dermatite atópica ou outras doenças autoimunes têm maior probabilidade de apresentar manifestações cutâneas no couro cabeludo que podem ser confundidas com caspa simples. Surgimento após início de medicação. Se os sintomas aparecerem ou piorarem significativamente após o início de uma nova medicação, isto pode indicar uma reação adversa que deve ser avaliada por um profissional. Vinagre de maçã para a caspa. Vinagre de maçã é um remédio natural amplamente utilizado no tratamento da caspa, ganhando popularidade por sua acessibilidade e eficácia comprovada por muitos usuários. Rico em ácidos orgânicos e enzimas benéficas, este produto versátil oferece múltiplos benefícios para o couro cabeludo, representando uma alternativa natural aos tratamentos comerciais. Composição e propriedades benéficas. Vinagre de Montindis. Maçã não filtrado e orgânico contém uma substância conhecida como mãe do vinagre, rica em enzimas vivas, proteínas benéficas e bactérias probióticas. Sua composição inclui ácido acético, ácido málico, vitaminas do complexo B e minerais como potássio e magnésio. O pH naturalmente ácido, entre 2,5 e 3,5 do vinagre de maçã, desempenha papel fundamental em seus benefícios para o couro cabeludo. Equilíbrio do PHO couro cabeludo. Saudável mantém um pH ligeiramente ácido, entre 4,5 e 5,5. Muitos produtos para cabelo, especialmente shampoos com detergentes fortes, podem elevar este pH, tornando o ambiente mais alcalino e propício para a proliferação de fungos como a malacésia. O vinagre de maçã, com seu pH ácido, ajuda a restaurar o equilíbrio natural, criando um ambiente menos favorável para o crescimento dos micro-organismos causadores da caspa. Ação antimicrobiana ao ácido acético e outros compostos presentes no vinagre de maçã possuem propriedades antifúngicas e antibacterianas cientificamente comprovadas. Estudos laboratoriais demonstram sua eficácia contra diversos micro-organismos, incluindo cepas de malacésia responsáveis pela caspa. Esta ação contribui diretamente para o controle da proliferação fúngica excessiva no couro cabeludo. Remoção de resíduos. Vinagre de maçã atua como um clarificante natural, removendo eficientemente o acúmulo de resíduos de produtos capilares, células mortas e excesso de sebo do couro cabeludo. Esta ação esfoliante suave ajuda a eliminar as escamas já formadas e previne o acúmulo que contribui para a aparência visível da caspa. Adicionalmente, ao remover obstruções dos folículos pilosos, promove um ambiente mais saudável para o crescimento capilar. Controle da oleosidade para casos de caspa associada à produção excessiva de sebo, caspa oleosa. O vinagre de maçã auxilia na regulação da secreção sebácea sem ressecar excessivamente o couro cabeludo. Seus ácidos naturais ajudam a dissolver o excesso de óleo, enquanto seus componentes adstringentes contraem temporariamente os poros e glândulas sebáceas, reduzindo a oleosidade. Quer aprender mais? No Oráculo Universal, o conhecimento está sempre ao seu alcance. Visite o link na descrição e descubra como transformar suas dúvidas em soluções. Óleo de melaleuca, tea tree. O óleo de melaleuca, também conhecido como óleo de tea tree, é extraído das folhas da planta melaleuca alternifolia, nativa da Austrália. Utilizado há milênios pelos aborígenes australianos para diversos fins medicinais, este óleo essencial ganhou reconhecimento mundial por suas poderosas propriedades antimicrobianas, tornando-se um aliado eficaz no combate à caspa e outras condições do couro cabeludo. Composição e propriedades terapêuticas. Óleo de tea tree contém mais de 100 componentes, sendo o terpinem 4-ol seu principal composto ativo, responsável pela maior parte de suas propriedades terapêuticas. Estudos científicos confirmam sua eficácia contra uma ampla gama de bactérias, fungos e vírus, incluindo o fungo malacésia, principal causador da caspa. Além de sua potente ação antimicrobiana, o óleo de melaleuca possui propriedades
Anti-inflamatórias que ajudam a acalmar o couro cabeludo irritado e reduzir a vermelhidão associada à caspa. Eficácia comprovada. Cientificamente, pesquisas clínicas demonstram a eficácia do óleo de tea tree no tratamento da caspa. Um estudo publicado no Journal of the American Academy of Dermatology mostrou que shampoos contendo 5% de óleo de tea tree produziram uma redução significativa na gravidade da caspa e melhora nos sintomas de coceira e oleosidade quando comparados a placebos. Outro estudo na Australasia Journal of Dermatology confirmou que o óleo de melaleuca é eficaz contra as cepas de Malassezia responsáveis pela dermatite seborreica, uma forma mais severa de caspa. A ação do óleo de tea tree é multifacetada. Ele combate diretamente os micro-organismos causadores da caspa, penetra nos folículos pilosos para eliminar patógenos residentes, modula a resposta inflamatória do couro cabeludo e regula a produção de sebo, atacando os principais fatores envolvidos no desenvolvimento da caspa. Métodos de aplicação. Existem diversas formas de incorporar o óleo de tea tree à sua rotina de cuidados capilares. A mais simples e eficaz é adicionar algumas gotas do óleo puro ao seu shampoo regular. A proporção recomendada é de 1 gota de óleo de tea tree para cada 10 ml de shampoo, aproximadamente 5-10 gotas por frasco padrão. Esta diluição proporciona os benefícios antimicrobianos sem causar irritação ao couro cabeludo. Para tratamentos mais intensivos, pode-se preparar uma mistura de óleo de tea tree com um óleo carreador como jojoba, coco ou amêndoas doces, na proporção de 10-15 gotas de óleo de tea tree para cada 30 ml de óleo carreador. Esta mistura deve ser massageada diretamente no couro cabeludo, deixada agir por 30-60 minutos sob uma touca de banho e depois lavada normalmente com shampoo suave. Óleo de coco para caspa. O óleo de coco tem sido utilizado há séculos como tratamento tradicional para diversos problemas capilares e dermatológicos em regiões tropicais, onde o coco é abundante. Nos últimos anos, pesquisas científicas começaram a validar muitos dos benefícios atribuídos a este óleo versátil, especialmente no tratamento da caspa e condições relacionadas ao couro cabeludo. Composição e propriedades benéficas. Óleo de coco extra virgem, obtido da polpa de cocos frescos, é rico em ácidos graxos de cadeia média, principalmente ácido láurico, cerca de 50% da composição, ácido cáprico e ácido caprílico. Estes ácidos graxos possuem propriedades antimicrobianas naturais que combatem fungos, bactérias e vírus. O ácido láurico, em particular, é convertido em monolaurina no corpo humano, um composto com potente ação antifúngica. Além de seus compostos antimicrobianos, o óleo de coco contém vitamina E e polifenóis que agem como antioxidantes, protegendo o couro cabeludo contra danos oxidativos e inflamação. Sua estrutura molecular pequena permite que penetre facilmente nas camadas da pele e nas hastes capilares, proporcionando hidratação profunda sem obstruir os poros. Combate ao ressecamento para casos de caspa seca causada por ressecamento do couro cabeludo. O óleo de coco proporciona hidratação profunda e duradoura. Seus ácidos graxos ajudam a fortalecer a barreira lipídica natural da pele, prevenindo a perda de umidade e reduzindo a descamação excessiva. Estudos mostram que o óleo de coco diminui a perda de proteínas do cabelo e penetra nas camadas mais profundas do fio, hidratando-o internamente. Ação antifúngica. Pesquisas laboratoriais demonstram a eficácia do óleo de coco contra diversas espécies de fungos, incluindo Malassezia, principal responsável pela caspa. Um estudo publicado no Journal of Medicinal Food confirmou que o ácido láurico presente no óleo de coco foi mais eficaz contra Candida albicans, um fungo relacionado, do que fluconazol, um medicamento antifúngico convencional. Esta ação ajuda a controlar a proliferação excessiva de fungos no couro cabeludo, atacando uma das causas primárias da caspa. Propriedades anti-inflamatórias. Óleo de coco possui compostos que reduzem a inflamação, aliviando a vermelhidão, coceira e irritação associadas à caspa. Esta propriedade é particularmente benéfica para condições como dermatite seborreica, que apresenta componente inflamatório significativo.
A vitamina E e os polifenóis presentes no óleo atuam como anti-inflamatórios naturais, acalmando o couro cabeludo irritado. Regulação da produção de sebo. Contrariamente à crença de que óleos sempre agravam problemas de oleosidade, o óleo de coco pode ajudar a regular a produção de sebo no couro cabeludo. Quando o couro cabeludo está adequadamente hidratado, as glândulas sebáceas tendem a reduzir a produção excessiva de óleo, interrompendo o ciclo que alimenta a proliferação de malacésia. Esta ação equilibrante beneficia tanto casos de caspa seca quanto oleosa. Aloe vera babosa. Para combater a caspa, aloe vera, conhecida popularmente como babosa no Brasil, é uma planta suculenta cultivada há milênios por suas extraordinárias propriedades medicinais. Seu gel transparente, extraído do interior das folhas carnudas, contém mais de 75 compostos bioativos, incluindo vitaminas, minerais, aminoácidos, enzimas e polissacarídeos, com propriedades cicatrizantes e anti-inflamatórias. Para o tratamento da caspa, a babosa oferece uma abordagem natural e eficaz que combate não apenas os sintomas, mas também as causas subjacentes da condição. Benefícios específicos para o couro cabeludo. Ação anti-inflamatória, potente A. Babosa contém compostos como acemanano e aloína, que reduzem significativamente a inflamação no couro cabeludo. Estudos científicos confirmam que estes compostos inibem vias inflamatórias específicas, diminuindo a vermelhidão, coceira e irritação associadas à caspa. O alívio da inflamação também interrompe o ciclo de coceira-lesão mais coceira, permitindo que o couro cabeludo se recupere adequadamente. Para a caspa associada à dermatite seborreica ou outras condições inflamatórias do couro cabeludo, este efeito anti-inflamatório é particularmente valioso, pois aborda um dos componentes fundamentais da patologia. A aplicação regular de gel de babosa reduz notavelmente o desconforto e cria um ambiente propício para a regeneração do tecido. Propriedades antimicrobianas. Gel de aloe vera contém compostos como saponinas e antraquinonas que demonstram atividade antimicrobiana contra diversos patógenos, incluindo espécies de malacésia associadas à caspa. Pesquisas laboratoriais indicam que extratos de babosa podem inibir o crescimento destes fungos sem afetar a microbiota benéfica do couro cabeludo. Ao contrário de muitos antifúngicos químicos, que podem causar resistência com uso prolongado, os múltiplos compostos antimicrobianos da babosa atuam por diferentes mecanismos, reduzindo a probabilidade de adaptação dos micro-organismos. Esta característica torna a babosa uma opção sustentável para tratamento e prevenção a longo prazo. Hidratação equilibrada e regeneração celular. A capacidade da aloe vera de hidratar profundamente, sem deixar resíduos oleosos, a torna ideal para todos os tipos de caspa. Seu alto teor de polissacarídeos forma uma película protetora que retém a umidade sem obstruir os folículos pilosos ou estimular a produção excessiva de sebo. Esta hidratação balanceada beneficia tanto casos de caspa seca quanto oleosa. Adicionalmente, a babosa contém enzimas proteolíticas, como a bradicinase, que auxiliam na remoção suave de células mortas acumuladas no couro cabeludo. Esta ação queratolítica natural ajuda a eliminar as escamas visíveis da caspa, enquanto estimula a renovação celular saudável. A presença de aminoácidos essenciais e vitaminas do complexo B na babosa também apoia a regeneração do tecido epitelial, restaurando a função de barreira da pele no couro cabeludo. Bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio é um composto alcalino versátil, encontrado em praticamente todos os lares brasileiros, utilizado tradicionalmente para diversas finalidades culinárias e de limpeza. No entanto, suas propriedades químicas também o tornam um eficaz aliado natural contra a caspa. Com seu pH alcalino, propriedades esfoliantes suaves e capacidade de regular o equilíbrio microbiológico do couro cabeludo, o bicarbonato oferece uma alternativa acessível e econômica para combater este problema comum. Como o bicarbonato combate a caspa-ação? Esfoliante. Os finos cristais do bicarbonato de sódio funcionam como um esfoliante mecânico suave, ajudando
a remover as células mortas e escamas acumuladas no couro cabeludo. Diferentemente de esfoliantes abrasivos, o bicarbonato tem uma textura suficientemente fina para não causar microlesões na pele. Esta ação física ajuda a eliminar as escamas visíveis da caspa enquanto desobstrui os folículos pilosos, permitindo que o couro cabeludo respire melhor e favorecendo o crescimento saudável dos fios. Equilíbrio do pH embora, o bicarbonato. Seja alcalino por natureza, pH em torno de 9, quando usado adequadamente e enxaguado corretamente, ele ajuda a normalizar o pH do couro cabeludo. Couros cabeludos com caspa frequentemente apresentam desequilíbrios de pH que favorecem a proliferação fúngica. O bicarbonato interrompe temporariamente este ambiente, criando condições desfavoráveis para o crescimento excessivo de fungos, como a malacésia. Após o enxague e com o tempo, o couro cabeludo retorna a um pH saudável mais equilibrado. Propriedades antifúngicas. Estudos laboratoriais demonstram que o bicarbonato de sódio possui atividade antifúngica contra diversos micro-organismos, incluindo espécies de malacésia associadas à caspa. Seu mecanismo de ação envolve a alteração do pH do meio, que interfere com os processos metabólicos dos fungos e reduz sua capacidade de proliferação. Esta propriedade é particularmente valiosa para a caspa associada à proliferação fúngica excessiva, como nos casos de dermatite seborreica. Controle da oleosidade O. Bicarbonato possui propriedades absorventes que ajudam a reduzir o excesso de oleosidade no couro cabeludo. Para pessoas com caspa oleosa, esta característica é especialmente benéfica, pois o excesso de sebo cria um ambiente propício para a multiplicação dos fungos malacésia. Ao controlar a oleosidade, o bicarbonato ataca um dos fatores fundamentais que contribuem para o desenvolvimento e persistência da caspa. Óleos essenciais eficazes OS. Óleos essenciais são concentrados aromáticos voláteis extraídos de plantas através de destilação a vapor ou prensagem a frio. Ricos em compostos bioativos, muitos deles possuem propriedades comprovadas cientificamente que os tornam aliados poderosos no combate à caspa. Diferentemente de tratamentos sintéticos, estes óleos frequentemente oferecem múltiplos benefícios simultâneos, combatendo fungos, reduzindo inflamação, controlando oleosidade e promovendo a saúde geral do couro cabeludo. Óleo de alecrim rico em 1,8 cineol, cânfora e verbinona. O óleo essencial de alecrim, Rosmarinus officinalis, possui potentes propriedades antimicrobianas e antifúngicas. Estudos laboratoriais confirmam sua eficácia contra várias espécies de fungos, incluindo Malacésia furfur associada à caspa. Além de combater micro-organismos, o alecrim é conhecido por estimular a circulação sanguínea no couro cabeludo, fornecendo nutrientes essenciais aos folículos capilares e acelerando a remoção de toxinas. Esta ação também contribui para a renovação celular saudável, reduzindo a descamação excessiva, característica da caspa óleo de eucalipto. O óleo de eucalipto, Eucalyptus globulus, contém eucaliptol, um composto com fortes propriedades antissépticas e anti-inflamatórias. Sua ação refrescante alivia instantaneamente a coceira, enquanto seus componentes antimicrobianos combatem a proliferação fúngica no couro cabeludo, particularmente eficaz para a caspa associada à oleosidade excessiva. O eucalipto ajuda a regular a produção de sebo sem ressecar o couro cabeludo. Sua fragrância fresca também proporciona uma sensação agradável de limpeza e bem-estar durante a aplicação. Óleo de hortelã-pimenta ou mentol, presente no óleo de hortelã-pimenta, menta piperita, cria um efeito refrescante imediato que alivia a coceira associada à caspa. Estudos mostram que este óleo possui atividade antifúngica significativa contra patógenos dermatológicos, incluindo espécies de malacésia. Além de suas propriedades antimicrobianas, a hortelã-pimenta tem efeito vasodilator que estimula a circulação sanguínea local. Esta ação melhora a nutrição dos folículos pilosos e contribui para um couro cabeludo mais saudável, menos propenso à formação de caspa. Óleo de limão O. Óleo essencial de limão, Citrus limon, contém limoneno e outros compostos cítricos, com propriedades antissépticas e adstringentes.
Especialmente benéfico para couros cabeludos oleosos, este óleo ajuda a controlar a produção excessiva de sebo, que alimenta a proliferação fúngica causadora da caspa. Os componentes ácidos do limão também auxiliam na manutenção do pH equilibrado do couro cabeludo, criando um ambiente menos favorável para o crescimento de fungos. Seu aroma cítrico revitalizante proporciona uma sensação de frescor e limpeza após a aplicação. Água de rosas. Água de rosas, também conhecida como hidrolato de rosas, é um produto natural obtido durante o processo de destilação a vapor das pétalas de rosa para extração do óleo essencial. Rica em compostos bioativos como flavonoides, taninos, antocianinas e uma fração mínima de óleo essencial, esta água floral carrega propriedades terapêuticas significativas que a tornam um remédio tradicional em diversas culturas para cuidados com a pele e o couro cabeludo. Benefícios para o couro cabeludo, com caspa propriedades. Adstringentes e reguladoras. Água de rosas contém taninos naturais que proporcionam ação adstringente suave, ajudando a controlar a produção excessiva de sebo no couro cabeludo. Esta propriedade é particularmente benéfica para casos de caspa oleosa ou dermatite seborreica, onde a superprodução de sebo cria um ambiente propício para a proliferação de fungos Malassezia. Diferentemente de adstringentes químicos agressivos, que podem causar ressecamento excessivo e irritação, a água de rosas regula a oleosidade de forma equilibrada, contraindo temporariamente os poros e folículos pilosos sem comprometer a barreira natural da pele. Esta ação ajuda a quebrar o ciclo de produção excessiva de sebo que alimenta a caspa, da ação anti-inflamatória e calmante OS, flavonoides e outros compostos antioxidantes presentes na água de rosas possuem propriedades anti-inflamatórias, comprovadas cientificamente. Estudos demonstram sua capacidade de reduzir a vermelhidão, irritação e coceira associadas à caspa e condições inflamatórias do couro cabeludo. Para pessoas que sofrem com coceira intensa, o efeito refrescante e calmante da água de rosas proporciona alívio imediato, reduzindo o impulso de coçar que frequentemente agrava a condição. Esta propriedade também ajuda a acalmar o couro cabeludo irritado após tratamentos mais intensivos ou uso de produtos comerciais potencialmente irritantes. Propriedades antimicrobianas. Pesquisas laboratoriais confirmam que a água de rosas possui atividade antimicrobiana moderada contra diversos patógenos, incluindo certas espécies de fungos e bactérias que podem contribuir para problemas do couro cabeludo. Embora não seja tão potente quanto alguns óleos essenciais concentrados, sua ação mais suave permite uso frequente sem risco de irritação, tornando-a ideal para manutenção diária e prevenção. Os compostos fenólicos e o citronelol, presentes na água de rosas, inibem o crescimento microbiano, ajudando a manter o equilíbrio da microbiota do couro cabeludo. Esta ação contribui para criar um ambiente menos favorável à proliferação excessiva de Malassezia, um dos principais fatores causadores da caspa. Equilíbrio do pH água de rosas tem pH ligeiramente ácido, semelhante ao pH natural de um couro cabeludo saudável, entre 4,5 e 5,5. Seu uso regular ajuda a manter ou restaurar este equilíbrio ácido, especialmente após a utilização de produtos alcalinos, como alguns shampoos convencionais ou tratamentos com bicarbonato de sódio. Este ambiente levemente ácido cria condições desfavoráveis para o crescimento excessivo de fungos causadores da caspa, ao mesmo tempo que fortalece a barreira natural do couro cabeludo contra agentes externos irritantes. Shampoos naturais caseiros shampoos naturais caseiros representam uma alternativa aos produtos comerciais, frequentemente carregados de detergentes agressivos, conservantes sintéticos e fragrâncias artificiais que podem irritar o couro cabeludo e agravar problemas como a caspa. Preparados com ingredientes puros e botânicos terapêuticos, estes shampoos proporcionam uma limpeza eficaz enquanto tratam as causas subjacentes da caspa de forma mais suave e sustentável. Benefícios dos shampoos naturais para a caspa ao contrário. De muitos produtos comerciais que apenas mascaram os sintomas ou oferecem alívio temporário, os shampoos naturais caseiros abordam a caspa de forma holística.
livres de sulfatos agressivos como o Sodium Lauryl Sulfate, SLS, e o Sodium Laureth Sulfate, SLES, que podem perturbar o manto ácido protetor do couro cabeludo. Estes shampoos respeitam o equilíbrio natural da pele. Seus ingredientes botânicos, com propriedades antifúngicas, anti-inflamatórias e reguladoras de sebo, atacam as causas fundamentais da caspa enquanto nutrem o couro cabeludo. Além disso, a personalização é um grande diferencial. Você pode ajustar a fórmula conforme seu tipo específico de caspa, seca, oleosa, inflamatória, e adaptar os ingredientes às suas necessidades individuais. Esta abordagem sob medida frequentemente produz resultados superiores aos tratamentos padronizados. Bases para shampoos caseiros. Escolha da base adequada é fundamental para criar um shampoo eficaz contra a caspa. Castanha de saponária, sapindos, mucorose. Conhecida como nozes de lavagem, contém saponinas naturais que produzem espuma suave sem ressecar. Particularmente indicada para a caspa seca, proporciona limpeza delicada enquanto mantém a hidratação natural. Shampoo base neutro. Disponível em lojas de produtos naturais, contém tensoativos suaves derivados de coco ou açúcares. Serve como excelente ponto de partida para adicionar ingredientes terapêuticos. Base de argila. Combinação de argilas medicinais, como argila verde ou bentonita, com hidrolatos. Eficaz para a caspa oleosa devido às propriedades absorventes e purificantes das argilas. Infusão de ervas saponáceas. Plantas como quilaia, centelha asiática e cavalinha contêm saponinas naturais que limpam suavemente sem causar desequilíbrios. Ingredientes: ativos anticaspa-ervas antifúngicas alecrim, rico em ácido rosmarínico e cânfora, combate fungos e estimula a circulação tomilho. Contém timol e carvacrol, compostos com potente ação antifúngica sálvia. Regula a produção de sebo e possui propriedades antimicrobianas capim-limão. Contém citral e geraniol com ação antifúngica. Comprovada agentes anti-inflamatórios. Calêndula. Acalma irritações e reduz inflamação no couro cabeludo camomila. Contém apigenina e bisabolol com propriedades calmantes bardana. Rica em arctigenina, reduz inflamação e equilibra oleosidade aveia coloidal. Forma película protetora e alivia coceira intensa, reguladores de sebo urtiga. Regula glândulas sebáceas e fortalece folículos capilares ramamelis. Adstringente natural que controla oleosidade, sem ressecar chá verde. Rico em catequinas, que regulam produção de sebo hortelã, efeito refrescante que reduz oleosidade e alivia coceira. Cuidados com a lavagem dos cabelos. Maneira como lavamos os cabelos pode ter um impacto significativo no controle da caspa. Técnicas inadequadas de lavagem frequentemente agravam o problema, seja por não remover adequadamente o acúmulo de células mortas e sebo ou por irritar o couro cabeludo com práticas muito agressivas. Estabelecer uma rotina adequada de lavagem é fundamental para complementar qualquer tratamento anti-caspa e manter a saúde do couro cabeludo a longo prazo. Temperatura da água A. Temperatura da água utilizada na lavagem dos cabelos tem um impacto direto na saúde do couro cabeludo e na eficácia do controle da caspa. Água excessivamente quente, embora possa parecer agradável durante o banho, estimula as glândulas sebáceas a produzirem mais óleo como mecanismo de defesa contra o ressecamento. Este excesso de oleosidade cria um ambiente propício para a proliferação dos fungos Malassezia, agravando a caspa, especialmente em pessoas com predisposição à dermatite seborreica. Além disso, a água muito quente remove os óleos naturais protetores do couro cabeludo de forma excessiva, podendo causar ressecamento, irritação e aumento da descamação, sintomas típicos da caspa seca. Por outro lado, água fria demais não é eficaz para remover adequadamente o acúmulo de produtos, células mortas e excesso de sebo. A temperatura ideal para a lavagem dos cabelos é morna, entre 36 Glergem e 38 Mainz, suficientemente quente para remover impurezas e diluir óleos, mas não a ponto de estimular excessivamente as glândulas sebáceas ou causar irritação.
Um truque útil é finalizar o enxágue com água mais fria, o que ajuda a fechar as cutículas dos fios, aumentando o brilho e a acalmar o couro cabeludo, reduzindo a inflamação. Técnica: correta de massagem preparação. Adequada antes de aplicar. O shampoo molhe completamente os cabelos com água morna por pelo menos 30 segundos. Esta etapa é crucial para abrir as cutículas e começar a soltar a sujeira, resíduos de produtos e células mortas acumuladas. Para cabelos mais longos ou espessos, pode ser útil passar um pente de dentes largos antes da lavagem para desembaraçar e facilitar a distribuição do shampoo até o couro cabeludo. Aplicação: focada no couro cabeludo, dilua uma pequena quantidade de shampoo, aproximadamente do tamanho de uma moeda, com um pouco de água na palma da mão antes de aplicar. Concentre a aplicação diretamente no couro cabeludo, não nos comprimentos e pontas. Utilize as pontas dos dedos, nunca as unhas, para massagear em movimentos circulares suaves, começando da nuca e trabalhando em direção ao topo da cabeça e têmporas. Esta técnica estimula a circulação sanguínea e auxilia na remoção mecânica de células mortas sem causar irritação. Tempo de contato adequado. Quando usar shampoos anti-caspa, permita um tempo de contato suficiente para que os ingredientes ativos possam agir. Após a massagem inicial, deixe o produto no couro cabeludo por 3-5 minutos antes de enxaguar. Você pode aproveitar este tempo para realizar outras atividades do banho. Para shampoos medicamentosos com cetoconazol ou outros antifúngicos potentes, siga as instruções específicas do fabricante ou médico quanto ao tempo de contato recomendado. Enxague completo. Enxague abundantemente os cabelos até remover todo o shampoo. Resíduos de produto deixados no couro cabeludo podem causar irritação e contribuir para o acúmulo que agrava a caspa. Para cabelos longos, incline a cabeça para frente durante parte do enxague para garantir que a água alcance adequadamente a área da nuca, onde frequentemente permanece produto. Um enxague inadequado é uma das causas mais comuns de irritação do couro cabeludo e acúmulo de resíduos. Frequência ideal de lavagem. Determinar a frequência ideal para lavar os cabelos é um aspecto fundamental no controle eficaz da caspa. Contrariamente à crença popular de que quanto mais lavagens, melhor para combater a caspa, a frequência adequada varia significativamente dependendo do tipo de cabelo, da gravidade da caspa e de fatores individuais como produção de sebo, estilo de vida e condições ambientais. Encontrar o equilíbrio certo é essencial para controlar a caspa sem danificar o couro cabeludo ou os fios. Compreendendo seu tipo de couro cabeludo, antes de estabelecer uma rotina de lavagem, é crucial identificar seu tipo específico de couro cabeludo e o padrão de oleosidade. Esta avaliação permite personalizar a frequência de lavagem para atingir os melhores resultados. Couro cabeludo: oleoso com caspa caracterizado pela produção excessiva de sebo, brilho na raiz poucas horas após a lavagem e frequentemente associado à dermatite seborreica. A caspa tende a apresentar-se como escamas amareladas e oleosas que aderem ao couro cabeludo. O excesso de oleosidade cria um ambiente ideal para a proliferação dos fungos Malassezia, principais responsáveis pela caspa. Frequência recomendada: lavagem diária ou em dias alternados, 3-4 vezes por semana, com shampoo anti-caspa específico. Para controle de oleosidade, alterne entre 2 tipos diferentes de shampoos anti-caspa para evitar que os fungos desenvolvam resistência a um único ingrediente ativo. Para este tipo, lavagens menos frequentes podem permitir acúmulo excessivo de sebo, agravando a proliferação fúngica e, consequentemente, a caspa. Utilize shampoos com ingredientes como piritionato de zinco, cetoconazol ou ácido salicílico, que ajudam a controlar tanto a oleosidade quanto a população fúngica. Couro cabeludo: normal a misto com caspa apresenta. Oleosidade moderada, geralmente. Concentrada na área T. Testa e linha central do couro cabeludo, com caspa que varia entre flocos secos e levemente oleosos. Este tipo mantém razoável equilíbrio na produção de sebo, mas ainda pode desenvolver caspa devido a fatores como
desequilíbrio na microbiota ou resposta inflamatória. Frequência recomendada: 2-3 lavagens por semana com shampoo anti-caspa suave. Em dias alternados, pode-se utilizar shampoos regulares sem sulfatos agressivos para manter a limpeza sem remover excessivamente os óleos naturais protetores. Para este tipo, o equilíbrio é fundamental. Lavagens muito frequentes podem estimular maior produção de sebo como mecanismo compensatório, enquanto intervalos muito longos permitem acúmulo que favorece a caspa. Observe como seu couro cabeludo responde e ajuste conforme necessário. Alimentação. Contra a caspa A, relação entre alimentação e saúde da pele é bem estabelecida pela ciência moderna, e o couro cabeludo, como extensão da pele, também é significativamente influenciado pelo que consumimos. Uma dieta equilibrada e rica em nutrientes específicos pode complementar tratamentos tópicos, fortalecendo o sistema imunológico, regulando a resposta inflamatória e contribuindo para o equilíbrio da microbiota cutânea. Compreender esta conexão permite estabelecer estratégias nutricionais que auxiliem no combate à caspa a partir do interior do organismo. Nutrientes essenciais para combater a caspa ômega: 3-os ácidos graxos ômega 3, especialmente EPA, ácido, eicosapentenoico, e DHA, ácido docosahexaenoico, possuem potentes propriedades anti-inflamatórias que podem ajudar a reduzir a inflamação do couro cabeludo associada à caspa. Estudos demonstram que estes ácidos graxos essenciais atuam inibindo a produção de citocinas pró-inflamatórias e promovendo a síntese de mediadores anti-inflamatórios. Além disso, o ômega 3 contribui para a integridade da barreira cutânea, melhorando a retenção de hidratação e reduzindo a descamação. Para pessoas com dermatite seborreica ou outras formas inflamatórias de caspa, aumentar a ingestão destes ácidos graxos pode trazer benefícios significativos. Fontes alimentares: peixes de águas frias e profundas, salmão, sardinha, atum, arenque, sementes de linhaça e chia, nozes, algas marinhas e óleos vegetais como o de linhaça e canola. Vitaminas do complexo BAs. Vitaminas do complexo B desempenham um papel crucial na saúde do couro cabeludo e no controle da caspa. A riboflavina, B2, niacina, B3, piridoxina, B6 e biotina, B7, são particularmente importantes para manter a integridade da pele e regular a produção de sebo. Deficiências nestas vitaminas estão frequentemente associadas a problemas dermatológicos, incluindo dermatite seborreica e caspa. A biotina, em especial, é fundamental para o metabolismo dos ácidos graxos e para a produção de queratina saudável. Sua deficiência pode manifestar-se como dermatite escamosa e queda de cabelo. A niacina, B3, ajuda a fortalecer a barreira cutânea e a regular a inflamação, enquanto a riboflavina, B2, contribui para a reparação celular e proteção contra estresse oxidativo. Fontes alimentares: cereais integrais, leguminosas, levedura nutricional, fígado, ovos, laticínios, carnes magras, vegetais de folhas verdes escuras, abacate e banana. Hábitos que pioram a caspa além dos tratamentos e cuidados específicos. É fundamental reconhecer que certos hábitos cotidianos podem agravar significativamente a caspa. Identificar e modificar estes comportamentos constitui uma parte essencial de qualquer estratégia eficaz para controlar o problema. Muitas vezes, pequenas mudanças na rotina diária podem fazer grande diferença na saúde do couro cabeludo, reduzindo a frequência e intensidade das crises de caspa. Estresse. Excessivo ou estresse crônico desencadeia uma cascata de respostas hormonais que afetam diretamente a saúde do couro cabeludo. Durante períodos de estresse elevado, o corpo libera hormônios como cortisol e adrenalina que podem estimular as glândulas sebáceas a produzir mais óleo. Este excesso de oleosidade cria um ambiente ideal para a proliferação dos fungos, Malassezia, principais causadores da caspa.
Além disso, o estresse compromete a função de barreira da pele, aumentando a permeabilidade e a suscetibilidade a irritantes. Também pode desregular o sistema imunológico, exacerbando respostas inflamatórias no couro cabeludo. Estudos demonstram correlação clara entre picos de estresse e agravamento de condições dermatológicas, incluindo dermatite seborreica e caspa, uso de produtos inadequados, produtos capilares com formulações agressivas frequentemente agravam problemas de caspa. Shampoos com altas concentrações de sulfatos, como Sodium Lauryl Sulfate, removem excessivamente os óleos naturais protetores do couro cabeludo, desencadeando tanto ressecamento e descamação, quanto produção compensatória excessiva de sebo. Produtos com alto teor alcoólico, como mousses, sprays fixadores e alguns géis, podem desidratar o couro cabeludo e aumentar a irritação. Igualmente problemáticos são produtos muito pesados ou comedogênicos que obstruem poros, como ceras, pomadas e alguns óleos minerais, que podem acumular-se no couro cabeludo, impedindo a respiração celular e criando ambiente propício para crescimento fúngico. Lavagem inadequada dos cabelos. Tanto a frequência quanto a técnica de lavagem podem influenciar significativamente a caspa. Lavar com frequência insuficiente permite acúmulo de células mortas, sebo e resíduos de produtos, criando ambiente ideal para a proliferação de malacésia. Por outro lado, lavagens excessivamente frequentes ou com água muito quente podem irritar o couro cabeludo e estimular maior produção de sebo. Técnicas inadequadas, como uso de unhas para coçar o couro cabeludo durante a lavagem, fricção excessiva com a toalha ou enxágue insuficiente que deixa resíduos de produtos, também contribuem para a irritação e descamação. Particularmente prejudicial é não secar adequadamente os cabelos, especialmente na região do couro cabeludo, pois a umidade residual favorece o crescimento de fungos. Exposição a poluentes e solpoluentes ambientais como partículas finas, fumaça, ozônio e compostos químicos industriais podem depositar-se no couro cabeludo, causando irritação, inflamação e alterando o microbioma natural da pele. Estudos recentes correlacionam maior incidência de problemas dermatológicos, incluindo caspa, em áreas urbanas altamente poluídas. A exposição solar excessiva sem proteção também pode agravar a caspa. A radiação UV danifica as células do couro cabeludo, compromete a barreira cutânea e pode desencadear resposta inflamatória. Em alguns casos, pode exacerbar condições como dermatite seborreica, enquanto em outros, o ressecamento causado pelo sol leva a maior descamação. O suor produzido durante a exposição ao calor, se não removido adequadamente, cria ambiente úmido favorável a fungos, mudanças climáticas e caspa-ás. Condições climáticas exercem influência significativa sobre a saúde do couro cabeludo e podem atuar como fatores desencadeantes ou agravantes da caspa. Diferentes estações e ambientes climáticos apresentam desafios específicos que afetam o equilíbrio do couro cabeludo, alterando a produção de sebo, a taxa de renovação celular e a microbiota local. Compreender estas relações permite adaptar os cuidados capilares conforme as mudanças sazonais, minimizando crises e mantendo o controle eficaz da caspa ao longo do ano. Impacto do clima seco e frio durante o inverno e em climas áridos, a umidade relativa do ar diminui significativamente, tanto em ambientes externos quanto internos, agravado por sistemas de aquecimento. Esta baixa umidade provoca a evaporação acelerada da água da pele, incluindo o couro cabeludo, resultando em ressecamento e comprometimento da barreira cutânea natural. O couro cabeludo ressecado responde com aumento na descamação como mecanismo compensatório, intensificando a caspa seca caracterizada por pequenos flocos brancos que se desprendem facilmente. Paralelamente, algumas pessoas experimentam produção aumentada de sebo como resposta protetora ao ressecamento, potencialmente agravando casos de caspa oleosa ou dermatite seborreica. Adicionalmente, a alternância frequente entre o frio externo e o calor interno dos ambientes aquecidos causa estresse térmico ao couro cabeludo, podendo desencadear reações inflamatórias que exacerbam a irritação e coceira associadas à caspa.
O uso de gorros, bonés e outros acessórios que mantêm o couro cabeludo coberto e com pouca ventilação durante períodos prolongados também contribui para criar microambientes propícios à proliferação fúngica. Efeitos do clima quente e úmido. E em condições de calor e umidade elevada, como no verão ou em climas tropicais, a produção de suor aumenta significativamente. O suor contém sais minerais, ácido lático e ureia, que, quando acumulados no couro cabeludo, podem causar irritação e alterar o pH local, criando condições favoráveis para a proliferação dos fungos Malassezia associados à caspa. A umidade elevada combinada com calor cria um ambiente ideal para o crescimento fúngico acelerado. Estudos microbiológicos demonstram que a Malassezia prolifera mais rapidamente em condições quentes e úmidas, explicando por que muitas pessoas experimentam agravamento da caspa durante períodos de clima quente e abafado, especialmente se a sudorese é intensa. Além disso, atividades ao ar livre mais frequentes durante estações quentes aumentam a exposição à radiação UV, poluentes ambientais e cloro de piscinas, todos potenciais irritantes para o couro cabeludo. O uso mais frequente de produtos como protetores solares, repelentes de insetos e produtos para modelar o cabelo também pode contribuir para o acúmulo de resíduos no couro cabeludo, agravando a caspa. No Oráculo Universal, a gente aposta que tem o conhecimento que você procura. Clique no link na descrição e prove que estamos certos. Estresse e caspa. Conexão comprovada. A relação entre estresse psicológico e manifestações dermatológicas, incluindo a caspa, está cada vez mais fundamentada por evidências científicas. Este fenômeno exemplifica a complexa interação mente e corpo, demonstrando como estados emocionais podem se manifestar fisicamente através de alterações na pele e couro cabeludo. Compreender os mecanismos desta conexão oferece insights valiosos para uma abordagem holística no tratamento da caspa, especialmente em casos resistentes aos tratamentos convencionais. Mecanismos fisiológicos da conexão, estresse caspa ou estresse psicológico desencadeia uma cascata de respostas biológicas que afetam diretamente a saúde do couro cabeludo através de múltiplos mecanismos interconectados. Alterações hormonais. Durante períodos de estresse, o organismo libera quantidades elevadas de hormônios como cortisol e adrenalina através do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal, HPA. O cortisol, conhecido como hormônio do estresse, estimula diretamente as glândulas sebáceas a aumentarem a produção de sebo. Este excesso de oleosidade cria um ambiente ideal para a proliferação dos fungos Malassezia, principais causadores da caspa. Estudos demonstram correlação positiva entre níveis elevados de cortisol salivar e intensidade de dermatite seborreica, sugerindo relação direta entre ativação do eixo HPA e manifestações seborreicas no couro cabeludo. Além disso, o estresse crônico pode levar à desregulação prolongada deste eixo, criando um estado persistente de hiperseborreia que mantém o ciclo da caspa. Impacto no sistema imunológico. O estresse compromete a função imunológica cutânea, através da liberação de neuropeptídeos e citocinas pró-inflamatórias. Estas substâncias alteram a resposta imune local, potencialmente exacerbando a reação inflamatória aos fungos Malassezia, normalmente presentes no couro cabeludo. A imunossupressão induzida pelo estresse crônico também pode permitir maior proliferação fúngica, enquanto paradoxalmente intensifica respostas inflamatórias desreguladas aos antígenos fúngicos. Esta resposta imunológica disfuncional contribui para o ciclo de inflamação, irritação e descamação característico da caspa. Alterações na microcirculação. Estresse agudo provoca vasoconstrição periférica, reduzindo temporariamente o fluxo sanguíneo para a pele e couro cabeludo. Esta redução compromete a entrega de nutrientes essenciais e oxigênio às células epidérmicas, prejudicando sua função normal e renovação. Em contraste, o estresse crônico pode levar a padrões de vasodilatação e vasoconstrição irregulares, criando um estado de estresse oxidativo no tecido cutâneo.
Este desequilíbrio microcirculatório contribui para a renovação celular anormal e função de barreira comprometida, dois fatores diretamente relacionados à descamação excessiva presente na caspa. Impacto no microbioma cutâneo. Pesquisas recentes demonstram que o estresse psicológico altera a composição do microbioma cutâneo, inclusive no couro cabeludo. Estas alterações podem favorecer o crescimento desproporcional de micro-organismos potencialmente problemáticos, como certas espécies de Malassezia, em detrimento de uma comunidade microbiana equilibrada e diversa. O desbalanço do microbioma, por sua vez, compromete a função de barreira da pele e pode desencadear respostas inflamatórias anormais. Estudos demonstram que indivíduos sob estresse prolongado apresentam menor diversidade microbiana cutânea e maior prevalência de patógenos oportunistas, correlacionando-se com maior incidência de problemas dermatológicos, incluindo caspa. Produtos. A evitará, escolha dos produtos capilares utilizados diariamente exerce influência significativa na saúde do couro cabeludo e na manifestação da caspa. Certos ingredientes e formulações, embora comuns na indústria cosmética, podem agravar consideravelmente esta condição, seja por irritar diretamente o couro cabeludo, desequilibrar seu pH natural, remover excessivamente os óleos protetores ou criar ambiente propício para a proliferação fúngica. Identificar e eliminar estes produtos potencialmente problemáticos constitui um passo fundamental para qualquer estratégia eficaz de controle da caspa shampoos com sulfatos agressivos. Os sulfatos são tensoativos, agentes de limpeza, amplamente utilizados em shampoos devido à sua capacidade de produzir espuma abundante e remover eficientemente a sujeira e oleosidade. No entanto, certos sulfatos, particularmente o Sodium Lauryl Sulfate, SLS, e o Sodium Laureth Sulfate, SLS, em concentrações elevadas, podem ser excessivamente agressivos para o couro cabeludo propenso à caspa. Estes detergentes potentes removem não apenas a sujeira e o excesso de oleosidade, mas também os lipídios naturais que compõem a barreira protetora do couro cabeludo. Esta remoção excessiva desencadeia dois problemas potenciais. Em pessoas com tendência a couro cabeludo seco, provoca ressecamento extremo e descamação, caspa seca. Em pessoas com couro cabeludo naturalmente mais oleoso, estimula a produção compensatória excessiva de sebo, criando ambiente ideal para a proliferação da Malassezia, caspa oleosa. Além disso, o pH alcalino destes sulfatos perturba o manto ácido protetor natural do couro cabeludo, normalmente entre 4,5 e 5,5, comprometendo sua função antimicrobiana natural e favorecendo o crescimento de micro-organismos patogênicos. Estudos dermatológicos demonstram que o uso frequente de shampoos com altas concentrações de SLS está associado a maior incidência de irritação cutânea e exacerbação de condições como dermatite seborreica. Alternativas mais seguras, felizmente. Existem opções de limpeza mais suaves que preservam o equilíbrio natural do couro cabeludo. Tensoativos anfóteros, como cocamidopropilbetaine, oferecem limpeza eficaz com menor potencial irritante surfactantes derivados de açúcares, como desilglucoside e cocoglucoside, proporcionam limpeza suave preservando os lipídios essenciais, sistemas de limpeza à base de aminoácidos, como sodium cocoyl glicinate, mimetizam o pH natural da pele shampoos low poo ou no poo. Formulados especificamente para limpeza suave sem detergentes agressivos, como identificar no rótulo ao examinar ingredientes, esteja atento principalmente a Sodium Lauryl Sulfate, SLS, Sodium Laureth Sulfate, SLS, Ammonium Lauryl Sulfate, ALS, Ammonium Laureth Sulfate, Sodium Myreth Sulfate, TA, Lauryl Sulfate. Estes ingredientes geralmente aparecem entre os primeiros na lista, indicando concentração relativamente alta na fórmula. Shampoos anti-caspa medicamentosos frequentemente contêm estes sulfatos para facilitar a entrega dos ingredientes ativos, mas existem formulações mais modernas com sistemas de limpeza mais suaves. Relação entre caspa e queda de cabelo à coexistência.
De caspa e queda de cabelo é um fenômeno frequentemente observado que gera preocupação significativa. Embora sejam condições distintas, a caspa e a perda capilar podem estar interligadas por mecanismos fisiopatológicos complexos. Compreender esta relação é fundamental para estabelecer estratégias de tratamento eficazes que abordem ambos os problemas simultaneamente, prevenindo danos foliculares permanentes e promovendo a saúde integral do couro cabeludo. Mecanismos que conectam caspa e queda de cabelo inflamação. Folicular, a inflamação crônica do couro cabeludo associada à caspa, especialmente em casos de dermatite seborreica, pode afetar diretamente os folículos pilosos. Estudos histopatológicos demonstram que a persistência de processos inflamatórios ao redor dos folículos altera seu ciclo de crescimento normal, podendo encurtar a fase anágena, crescimento, e precipitar a entrada prematura na fase telógena, repouso. Mediadores inflamatórios como citocinas pró-inflamatórias, prostaglandinas e espécies reativas de oxigênio liberados durante respostas inflamatórias prolongadas podem danificar as células tronco-foliculares e a papila dérmica, estruturas essenciais para o crescimento capilar saudável. Este microambiente inflamatório compromete a sinalização celular necessária para a manutenção do ciclo capilar normal. Proliferação fúngica. Excessiva aos fungos, malacésia, principais causadores da caspa, produzem metabólitos como ácidos, graxos livres e enzimas que podem penetrar na pele e potencialmente interferir com a função folicular. Pesquisas sugerem que, em casos de proliferação fúngica intensa, estes metabólitos podem desregular a síntese de queratina e perturbar o ciclo celular normal dos folículos pilosos. Adicionalmente, a resposta imunológica exacerbada a estes fungos pode desencadear mecanismos autoimunes que inadvertidamente atacam componentes foliculares, fenômeno observado em algumas alopecias de base inflamatória. A superpopulação fúngica também compete por nutrientes essenciais na superfície do couro cabeludo, potencialmente privando os folículos de elementos necessários para a função ótima. Comportamento de coçar a coceira intensa frequentemente, associada à caspa, leva ao comportamento repetitivo de coçar o couro cabeludo. Este ato mecânico, especialmente quando realizado vigorosamente com as unhas, pode causar traumatismo folicular direto, rompendo hastes capilares e, em casos severos, danificando folículos. O trauma mecânico repetitivo também pode exacerbar a inflamação existente, criando um ciclo vicioso de coceira-inflamação mais coceira que amplifica o dano folicular. Em casos extremos, o ato crônico de coçar intensamente pode levar à liquenificação do couro cabeludo, espessamento cutâneo devido a trauma repetitivo, comprometendo permanentemente a função dos folículos na área afetada. Obstrução folicular, o acúmulo de escamas, células mortas, excesso de sebo e resíduos de produtos capilares, característico da caspa, pode obstruir fisicamente os folículos pilosos. Esta obstrução interfere com o ciclo normal de crescimento, potencialmente levando à miniaturização folicular observada em certos tipos de alopecia. A oclusão prolongada também cria microambiente anaeróbico, que favorece crescimento de bactérias potencialmente danosas aos folículos. Adicionalmente, folículos obstruídos não conseguem eliminar adequadamente o sebo produzido, intensificando o ambiente propício para a proliferação de malacésia e perpetuando o ciclo da caspa. Caspa em diferentes tipos de cabeloa-caspa manifesta-se e impacta de formas distintas os diferentes tipos de cabelo, exigindo abordagens personalizadas que considerem não apenas a condição dermatológica em si, mas também as características específicas de cada textura capilar. O tipo de cabelo influencia aspectos como visibilidade da caspa, retenção de umidade no couro cabeludo, distribuição do sebo e frequência ideal de lavagem. Compreender estas particularidades permite desenvolver estratégias de tratamento mais eficazes e adaptadas às necessidades específicas de cada tipo capilar. Cabelos cacheados e crespos, OS. Cabelos cacheados e crespos, tipos 3 e 4 na escala de Andrew Walker, apresentam características estruturais que criam desafios específicos no tratamento da caspa.
A estrutura espiralada dificulta a distribuição natural do sebo desde o couro cabeludo até as pontas, resultando frequentemente em couro cabeludo mais oleoso e fios mais secos. Este padrão de distribuição desigual de oleosidade cria ambiente favorável para a proliferação de fungos Malassezia na região do couro cabeludo. Adicionalmente, a menor frequência de lavagem geralmente recomendada para cabelos cacheados e crespos para preservar a hidratação natural dos fios pode contribuir para acúmulo de células mortas, produtos e sebo no couro cabeludo, potencialmente agravando a caspa. A densidade capilar característica destes tipos de cabelo também dificulta a visualização direta do couro cabeludo, podendo retardar a identificação do problema em estágios iniciais. Estratégias específicas de lavagem. Para cabelos cacheados e crespos com tendência à caspa, é recomendável focar a limpeza no couro cabeludo, utilizando técnicas que permitam acesso adequado a esta área sem ressecar excessivamente os fios. A técnica de pré-poo, aplicação de óleo leve como jojoba ou coco no comprimento dos fios antes da lavagem, protege os fios enquanto permite o uso de shampoos anti-caspa no couro cabeludo. Divisão do cabelo em seções durante a lavagem facilita acesso adequado ao couro cabeludo sem manipulação excessiva que possa causar frizz. Formulações recomendadas: privilegie shampoos anti-caspa. Cremosos sem sulfatos agressivos, preferencialmente com ingredientes como piritionato de zinco ou cetoconazol, combinados com agentes hidratantes como aloe vera, glicerina vegetal ou manteigas leves. Produtos com pH balanceado 4 e 5, 5, 5 são particularmente importantes para manter a integridade da cutícula capilar em cabelos cacheados, que são naturalmente mais propensos à porosidade elevada. Entre lavagens, tônicos anti-caspa em spray, formulados com extratos botânicos como tea tree, alecrim e salgueiro, podem ajudar a controlar a oleosidade e proliferação fúngica sem necessidade de lavagem completa. Mitos e verdades. Sobre a caspa é uma condição cercada por numerosas crenças populares, algumas baseadas em observações válidas, outras perpetuadas por desinformação ou compreensão incompleta dos mecanismos envolvidos. Separar fatos científicos de concepções errôneas é fundamental para estabelecer estratégias eficazes de tratamento e prevenção. Este esclarecimento não apenas otimiza o manejo da condição, mas também reduz o estigma e ansiedade frequentemente associados ao problema. Mito: caspa é contagiosa. Contrariamente à crença popular, a caspa não é uma condição contagiosa que possa ser transmitida por contato direto ou indireto entre pessoas. Esta concepção errônea provavelmente deriva da associação equivocada com condições fúngicas contagiosas, como Tinea capitis, micose do couro cabeludo, ou da observação de que múltiplos membros da mesma família podem apresentar caspa. Realidade científica é que a caspa resulta principalmente da interação entre fungos Malassezia, que estão naturalmente presentes no couro cabeludo de todas as pessoas, predisposição genética individual, fatores ambientais e resposta imunológica específica. Os fungos Malassezia são comensais, fazendo parte da microbiota normal da pele humana. O desenvolvimento da caspa ocorre quando há desequilíbrio neste ecossistema, permitindo proliferação excessiva destes fungos, combinada com resposta inflamatória aumentada a seus metabólitos em indivíduos geneticamente predispostos. É importante ressaltar que, embora múltiplos membros da mesma família possam apresentar caspa, isto geralmente reflete predisposição genética compartilhada ou exposição aos mesmos fatores ambientais, como produtos de higiene ou clima, não transmissão de um indivíduo para outro. Verdade: fatores genéticos influenciam a predisposição. Estudos científicos, incluindo pesquisas com gêmeos e análises familiares, confirmam significativa componente genética na susceptibilidade à caspa e dermatite seborreica. Estas investigações demonstram que parentes de primeiro grau de indivíduos afetados apresentam risco substancialmente maior de desenvolver a condição, mesmo em ambientes diferentes. Os fatores genéticos influenciam múltiplos aspectos relevantes para o desenvolvimento da caspa: padrões de produção sebácea,
composição lipídica do sebo, resposta imunológica a fungos comensais, taxa de renovação celular epidérmica e integridade da barreira cutânea. Variações genéticas específicas em genes relacionados à resposta imune inata, como aqueles que codificam receptores de reconhecimento de padrões e peptídeos antimicrobianos, foram associadas a maior susceptibilidade à dermatite seborreica. Esta base genética explica por que algumas pessoas desenvolvem caspa persistente mesmo seguindo rigorosas práticas de higiene, enquanto outras raramente experimentam o problema, mesmo com cuidados mínimos. Compreender esta predisposição genética é importante para desenvolver expectativas realistas sobre o tratamento. Embora a caspa possa ser efetivamente controlada, indivíduos geneticamente predispostos frequentemente necessitam de regime de manutenção contínuo, manutenção a longo prazo. Após o controle inicial da caspa, estabelecer uma estratégia eficaz de manutenção a longo prazo é essencial para prevenir recorrências e manter a saúde sustentável do couro cabeludo. Esta fase de manutenção, frequentemente negligenciada, é tão importante quanto o tratamento inicial, pois muitos dos fatores subjacentes que predispõem a caspa persistem mesmo após a resolução dos sintomas visíveis. Uma abordagem sistemática e preventiva permite que pessoas com predisposição à caspa mantenham o couro cabeludo saudável com intervenções menos intensivas e mais sustentáveis. Transição do tratamento intensivo para a manutenção. A transição do regime intensivo inicial para um protocolo de manutenção deve ser gradual e monitorada, permitindo que o couro cabeludo se adapte sem provocar recidiva dos sintomas. Este processo geralmente segue uma sequência estratégica que equilibra eficácia continuada com menor potencial de irritação a longo prazo. Redução gradual da frequência. Após controle satisfatório da caspa, tipicamente 4-6 semanas de tratamento intensivo com shampoos medicamentosos, comece reduzindo gradualmente a frequência de uso do shampoo anti-caspa. Por exemplo, se estava utilizando o produto 3-4 vezes por semana, reduza para 2 vezes por semana durante 2 semanas, monitorando atentamente qualquer sinal de recorrência. Se a condição permanecer controlada, prossiga com redução para uma aplicação semanal como regime de manutenção a longo prazo. Esta diminuição progressiva permite que o couro cabeludo se ajuste, prevenindo tanto o ressecamento associado ao uso excessivo de ingredientes ativos, quanto o retorno súbito dos sintomas por descontinuação abrupta. Alternância estratégica. De produtos, incorpore sistema de alternância entre shampoo anti-caspa medicamentoso e formulações mais suaves nos demais dias de lavagem. Esta abordagem mantém controle eficaz dos fatores causadores da caspa, enquanto minimiza potencial de irritação ou ressecamento excessivo do couro cabeludo. Considere alternar entre diferentes ingredientes ativos anti-caspa, como piritionato de zinco uma semana, ácido salicílico na seguinte, para proporcionar espectro mais amplo de ação contra diferentes aspectos da fisiopatologia da caspa. Esta rotação de ativos também pode prevenir a adaptação do microbioma que potencialmente reduziria a eficácia de um único ingrediente usado continuamente. Introdução de tratamentos preventivos, à medida que reduz a frequência dos tratamentos intensivos, introduza produtos preventivos formulados especificamente para a manutenção da saúde do couro cabeludo. Estes geralmente contêm concentrações mais baixas de agentes antifúngicos, combinados com ingredientes calmantes, hidratantes e equilibrantes. Tônicos sem enxague, aplicados 1 e 2 vezes por semana entre lavagens, podem fornecer suporte contínuo ao equilíbrio do microbioma sem necessidade de lavagem completa. Tratamentos preventivos frequentemente incluem prebióticos específicos para couro cabeludo, que favorecem crescimento de micro-organismos benéficos que competem naturalmente com malacésia por recursos e espaço. Estabelecimento de ciclos sazonais. Reconheça que as necessidades do couro cabeludo variam conforme mudanças climáticas e sazonais e ajuste o regime de manutenção adequadamente. Durante estações mais propensas a exacerbações, tipicamente inverno em climas frios e secos, ou verão em climas quentes e úmidos, intensifique preventivamente o regime antes do aparecimento dos sintomas. Por exemplo, aumente temporariamente
A frequência do shampoo anti-caspa de 1 para 2 vezes por semana durante estas estações de maior risco. Esta abordagem proativa frequentemente previne crises sazonais que exigiriam retorno a tratamentos intensivos. Caspa em crianças e adolescentes. A caspa não afeta exclusivamente adultos. Crianças e adolescentes também podem desenvolver esta condição, embora com características, causas e abordagens terapêuticas distintas em cada faixa etária. Compreender estas particularidades é fundamental para proporcionar tratamento adequado e seguro, respeitando as diferenças fisiológicas e psicológicas específicas destes grupos etários. Uma abordagem personalizada e cuidadosa não apenas trata os sintomas físicos, mas também considera o potencial impacto emocional da caspa nestas fases sensíveis do desenvolvimento. Caspa em crianças, 4 a 12 anos. A caspa em crianças em idade escolar apresenta características próprias que a diferenciam tanto da crosta láctea infantil quanto da caspa em adultos. Nesta faixa etária, a condição frequentemente manifesta-se de forma mais sutil e pode estar associada a fatores específicos do desenvolvimento infantil. Causas específicas na infância em crianças pré-púberes, a produção sebácea é naturalmente menor que em adolescentes e adultos, resultando em padrões distintos de caspa. As principais causas nesta faixa etária incluem dermatite seborreica infantil persistente. Em alguns casos, a dermatite seborreica presente nos primeiros meses de vida, crosta láctea, não desaparece completamente e persiste de forma mais branda. Durante a infância, dermatite atópica, crianças com predisposição à atopia, asma, rinite alérgica, eczema, frequentemente apresentam manifestações no couro cabeludo que podem assemelhar-se à caspa, com descamação fina e coceira. Fatores ambientais. Exposição a irritantes como shampoos inadequados, cloro de piscinas ou produtos capilares de adultos pode desencadear descamação reativa. Tinea capitis, infecção fúngica do couro cabeludo, micose, relativamente comum em crianças, pode manifestar-se inicialmente com descamação facilmente. Confundida com caspa simples, psoríase infantil. Aproximadamente 1/3 dos casos de psoríase começa na infância, frequentemente com manifestações no couro cabeludo que podem ser erroneamente diagnosticadas como caspa severa. Sinais particulares e diagnóstico A. A apresentação da caspa infantil frequentemente difere da adulta, requerendo atenção especial. Para diagnóstico correto, distribuição. Tende a concentrar-se na região do vértice e linha frontal, frequentemente com padrão mais localizado que em adultos. Aparência. Geralmente manifesta-se como escamas finas e secas, raramente apresentando o componente oleoso observado em adolescentes e adultos. Sintomas associados. Coceira geralmente menos intensa, mas, quando significativa, deve alertar para a possibilidade de dermatite atópica ou tinea capitis. Sinais de alerta. Placas bem delimitadas, perda de cabelo associada à descamação, linfonodos cervicais aumentados ou lesões que não respondem a tratamentos convencionais para a caspa justificam a avaliação pediátrica ou dermatológica imediata. É essencial diferenciar caspa infantil simples de condições que requerem tratamento específico, como tinea capitis, que necessita antifúngicos orais, ou psoríase, que pode beneficiar-se de terapêuticas direcionadas. Resumo: estratégia completa. Anticaspa ou combate eficaz à caspa requer uma abordagem multifacetada que integre diferentes níveis de intervenção, considerando tanto os aspectos dermatológicos quanto os fatores ambientais, nutricionais e emocionais. Esta estratégia compreensiva reconhece a natureza complexa da caspa como uma condição influenciada por múltiplos fatores e oferece um plano estruturado para seu controle e prevenção a longo prazo. Componentes essenciais de uma estratégia: anticaspa, eficaz tratamentos. Medicamentosos. Os agentes medicamentosos formam a base do tratamento inicial, especialmente em casos moderados a severos.
Shampoos com piritionato de zinco, cetoconazol, sulfeto de selênio ou ácido salicílico atuam diretamente contra os principais fatores desencadeantes da caspa, como proliferação fúngica, inflamação e renovação celular acelerada, a fase intensiva do tratamento geralmente requer aplicações regulares, 2-3 vezes por semana, por 4-6 semanas, seguindo técnicas adequadas de aplicação, massagem focada no couro cabeludo, tempo de contato suficiente, 3-5 minutos e enxague completo. Para casos resistentes, alternância entre diferentes princípios ativos potencializa os resultados. Remédios naturais. Complementares, tratamentos naturais como vinagre de maçã, óleo de melaleuca, óleo de coco e aloe vera oferecem abordagem complementar aos medicamentos convencionais, atuando através de propriedades antimicrobianas, anti-inflamatórias e equilibrantes do pH do couro cabeludo. Estas opções são particularmente valiosas como terapias adjuvantes durante a fase intensiva e como tratamentos de manutenção a longo prazo. Além de eficácia comprovada para muitas pessoas, frequentemente apresentam benefícios adicionais para a saúde capilar geral, como hidratação, fortalecimento e proteção antioxidante, ajustes nutricionais e estilo de vida modificações na dieta e hábitos diários constituem elemento fundamental para resultados duradouros. Uma alimentação rica em ômega 3, zinco, vitaminas do complexo B e probióticos cria ambiente interno menos propício à inflamação e desequilíbrios que contribuem para a caspa. Paralelamente, a gestão eficaz do estresse, manutenção de hidratação adequada, prática regular de atividade física e sono de qualidade apoiam a saúde cutânea geral. A identificação e eliminação de hábitos prejudiciais, como o uso de produtos inadequados ou técnicas incorretas de lavagem, complementam esta abordagem holística. Regime de manutenção. Personalizado após controle inicial dos sintomas, a DIMASOM, transição para um regime de manutenção personalizado é essencial para a prevenção de recorrências. Este regime geralmente envolve uso menos frequente de produtos medicamentosos, 1 vez por semana, complementado por cuidados preventivos regulares. O monitoramento contínuo da condição do couro cabeludo, com ajustes sazonais conforme necessário, e intervenção precoce aos primeiros sinais de recorrência permitem manter os resultados a longo prazo com intervenções mínimas. A personalização conforme tipo específico de cabelo, padrão de oleosidade e fatores ambientais relevantes maximiza a eficácia da manutenção.